Olá! Estamos agora para apresentar a aula número 4 no nosso curso de Empreendedorismo e Gestão de Empresas. Veja bem, vocês já viram a questão do empreendedor, o que é o empreendedor, os tipos de empreendedores. Além disso, também entenderam sobre modelo de negócio e nessa aula de hoje vamos falar sobre plano de negócios. Eu sou professora na Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, da USP. E lá, inclusive, um trabalho de conclusão de curso pode ser um plano de negócio, ok? E é esse o tema dessa aula. Veja, o processo empreendedor ele pode ser dividido em 4 etapas, que é a identificação e avaliação da oportunidade. Logicamente, eu não tenho como empreender alguma coisa se eu não souber qual vai ser o que se pretende fazer. Desenvolvimento do modelo de negócio ou do plano de negócio ou de ambos complementarmente. Vamos ver, inclusive, nessa aula, o que diferencia o modelo de negócio do plano de negócio, ok? Determinação dos recursos necessários. Observe que muitas vezes a gente não tem como fazer um negócio se não tiver algum recurso. É lógico que, conforme a Luísa já explicou em outra aula, você não precisa de uma quantidade muito grande para abrir um negócio, né? Tem vários casos de pessoas que tinham poucos recursos e conseguiram montar o seu negócio, que era até um dos mitos que ela comentou, tá certo? E aqui nós vamos discutir um pouquinho sobre isso. E, finalmente, um outro ponto muito importante é a questão da gestão da empresa criada. Observe o seguinte, você não tem como conseguir que essa empresa vá para frente se você não fizer o processo adequado de gestão dessa empresa, ok? Então, vamos falar sobre o primeiro ponto, que é a identificação e avaliação da oportunidade. 2 aspectos aqui são importantes. O primeiro, ser capaz de identificar oportunidades, ou seja, novos produtos, melhorias, tendências, etc. Nessa questão, por exemplo, se você identifica que poderia ter um aparelho de energia solar ou alguma coisa nesse sentido. Isso você está pensando num novo produto, tá certo? Ou gerar novas ideias e avaliá-las através de brainstorm, de focus group, são oportunidades para você identificar o que é que você poderia estar empreendendo. Observe que o plano de negócio, o que vai acontecer? Ele é um documento muito útil para planejar e pensar o negócio. Ele pode ser usado tanto para novos negócios quanto para empresas que já existem e que são maduras. O plano de negócio, ele precisa a todo momento estar sendo revisto, está sendo analisado, está sendo estudado, ok? O plano de negócio ele é composto de várias partes. Basicamente, ele precisa ter um sumário executivo. Esse sumário executivo ele vai pontuar, trazer um resumo do que é colocado nesse plano de negócio, a apresentação da empresa, a descrição do que é a empresa, de como que ela funciona, análise do meio ambiente, tá certo? Análise do mercado, para quem que você vai fazer esse tipo de produto, a estratégia da empresa, o plano de marketing, o plano de organização dos recursos e humanos, tá certo? Que é, na verdade, relacionado à questão de gestão de pessoas, o plano de produção ou de operações e o plano econômico-financeiro. Então, cada uma dessas partes são importantes entenderem como é que elas devem ser estruturadas e organizadas. O que deve ter um bom plano de negócio? Em primeiro momento, ele deve ser prático e orientado para objetivos. Não tem como ser um plano de negócio que não seja capaz de compreender melhor o que é que você pretende fazer naquela questão daquela empresa. Estabelecer objetivos concretos e definir responsabilidades e datas limites para gerir o negócio. Veja, é importante que cada um tenha ideia clara do que é que vai fazer, como será essa participação nessa questão relacionada à empresa. Prever a realização de ações de controle periódicas para revisão e correção de desvios.
tudo que envolve planejamento, né, e tem organização, ele tem que ter momentos de avaliação. Ou seja, é importante que a todo momento você avalie se você realmente está seguindo o caminho pretendido, tá? Ser de leitura fácil. Aqui o sumário executivo é importante. A necessidade do sumário executivo é para que a pessoa possa saber o que é que ela vai encontrar naquele plano de negócio, muitas vezes sem a necessidade da leitura de um plano de negócio, que em geral ele tem aí de 20 a 50 páginas, ok? Apresentar detalhes financeiros em anexo, ou seja, quais são os recursos pretendidos, o que vai ter de entrada, como é que você vai ser gerido aqueles recursos relacionados ao plano de negócio. Incluir descrições da empresa e dos sócios. Como é que essa empresa que está sendo muitas vezes já existente, já constituída ou que está em constituição, o que ela tem, quem são as pessoas que participam, qual é a responsabilidade de cada um, como que cada um estará relacionado dentro desse contexto. O plano de negócio, conforme nós já colocamos, ele tem entre 20 e 50 páginas, mais os anexos, como estávamos comentando anteriormente, a respeito daquela questão da gestão de recursos, por exemplo, tá certo? É importante trazer gráficos e números para ilustrar melhor, né, para que o leitor, na leitura desse plano de negócio, ele possa ter uma ideia melhor do que se pretende fazer. Porque muitas vezes esse plano de negócio é utilizado para apresentar para outras pessoas que possam ter interesse em financiar essa empresa. Usar fotos e desenhos, por exemplo, para mostrar o produto. O que exatamente é aquele produto? O que se pretende fazer? Como ele será apresentado ao mercado? Como ele pode ser utilizado? Tanto pode ser um produto, serviço, tá certo? Então é importante que ele esteja o mais claro possível para que as pessoas que vão usar aquele plano de negócio possam realmente entender a respeito desse objetivo. Aqui nós vamos discutir um pouquinho sobre a diferença entre um plano de negócio e um modelo de negócio. Veja, o plano de negócio ele é adequado para empresas que têm histórico. Então, eu já tenho o histórico, eu já sei o que a empresa estava fazendo e, por isso, eu tenho o plano de negócio. Em geral, o modelo de negócio é geralmente para empresas que estão começando. Então, casos onde há dúvidas sobre a procura e sobre quais as melhores soluções para o cliente. Muitas vezes, por isso que tem-se um modelo de negócio, tá certo? Geralmente, o plano de negócio é quando você já conhece as variáveis do negócio, tá? Já o modelo de negócio vão ser principalmente para startups, que tudo parte de hipóteses, você ainda não tem totalmente definido alguns aspectos. Uma outra ponto importante que a gente estava comentando, que você quer você quer ter determinado tipo de financiamento. Por isso que o plano de negócio é adequado no momento em que você apresenta diversos aspectos deles, inclusive a trazer alguns elementos que possa permitir uma avaliação melhor do que você pretende fazer. Um outro aspecto importante é a questão de grandes projetos. Então, plano de negócio, é muito arriscado você ter já desenvolvido um negócio e você não ter claro um plano de negócio, principalmente se você quer ter um projeto maior, desenvolver um projeto maior. Já o modelo de negócio, ele é desenvolvido quando se parte de incertezas. Então, você ainda não tem alguns aspectos claramente definidos e você usa o processo de modelo de negócio, como foi apresentado pela Luísa, o Canvas, para você poder estar desenvolvendo essa questão. Okay? Quando você vai desenvolver uma empresa, você precisa mobilizar recursos, você precisa ter recursos para poder desenvolver alguma coisa, tá certo? Bom, então o que você vai fazer em primeiro? Inventariar os recursos necessários e mobilizá-los para benefício do negócio. O que vai ser desenvolvido? Que tipos de recursos que são necessários, né? Então, se, por exemplo, vou desenvolver algo utilizando
plataforma digital, eu tenho que pensar que eu tenho que ter, qual é os acessos que eu tenho que ter, qual que é a minha estrutura, pode ser uma estrutura física, pode ser uma estrutura digital, eu tenho que sempre pensar qual a estrutura necessária para isso, tá certo? O capital relacionado à questão financeira, a questão de recursos para poder ter pessoas trabalhando, a questão dos recursos humanos e outros recursos que são necessários para poder pensar no desenvolvimento do negócio. Mas onde tem essas fontes de financiamento? Essas fontes de financiamentos podem ser obtidas em vários aspectos. Por exemplo, pode-se procurar o que existe até no Brasil, que são os anjos, uma associação, né, que é os Anjos, e esses Anjos do Brasil, depois vai ser disponibilizado o site para vocês podem buscar formas de conseguir recursos com eles, tá certo? Microcrédito, tá certo? Mercado de capitais, existem outras oportunidades de você buscar esses recursos. Dependendo do tipo de empresa, a FAPESP também oferece esses tipos de recursos através de projetos, tá? Então, também vai ser disponibilizado para vocês identificarem esses recursos junto à FAPESP. Ou ainda, né, você pode conseguir com a família, com amigos ou com malucos que queiram, né, ali disponibilizar algum recurso para ajudar na mobilização dos seus negócios, ok? Bom, então, essa aula, basicamente, falamos sobre a importância do plano de negócios, que ele busca organizar, deixar claro qual é a estrutura necessária, quais são os produtos, ou serviços que você pretende desenvolver, e depois vamos estar falando sobre como fazer esse processo de gestão, tá certo? O processo de gestão ele é extremamente importante para garantir a sustentabilidade do negócio. Sem esse processo de gestão, você corre sérios riscos de todo o trabalho que você teve para conseguir criar aquele negócio, você não conseguir ter essa sustentabilidade. E qual é os aspectos importantes para essa sustentabilidade? É a administração do negócio relacionado a planejamento, controle, direção e a questão da liderança. Observe que esse tipo de situação irá ajudar você a combater essa questão da imortalidade da empresa, né? No Brasil, alguns dados colocam que as empresas, em geral, elas têm uma taxa de mortalidade entre 2 anos ou 5 anos de sua criação, ok? Isso a respeito dessa questão de planejamento, controle, direção, como que ele funciona, nós iremos comentar nas próximas aulas. Então, lembre-se de ler os materiais disponibilizados a respeito desse assunto e aguardamos vocês participando das atividades e dos exercícios. Até a próxima aula.